Olá, sejam muito bem-vindos. Sim, até fiz esta paragem a dizer do sejam muito bem-vindos, porque hoje vamos descolar até aos Açores, exatamente, mais propriamente à primeira divisão do futebol nacional. Sim, vamos até à Casa do Santa Clara. Exatamente, pela primeira vez aqui na história do nosso podcast, conseguimos chegar à primeira divisão do futebol e da equipa sensação desta temporada, o Santa Clara. E connosco tem o fisiologista Rafael Bartolo. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo e obrigado por teres estado aqui. E antes de mais, um agradecimento muito especial ao Santa Clara por também ter permitido teres esta entrevista aqui connosco. Eu é que agradeço, André, nós é que agradecemos. É sempre bom dar a conhecer um pouquinho da forma como nós trabalhamos e dos Açores, que é uma região absolutamente fantástica. Convido toda a gente que possa vir visitar-nos e apoiar o Santa Clara. E na realidade o prazer é meu e obrigado pelo convite. Rafael, vamos começar aqui primeiro para percebermos, e antes de chegarmos à tua carreira, quem é que é o Rafael? Epá, perguntas difíceis já nesta hora. Eu sei que não Um, estás habituado, eu sei que é difícil, mas nós também não pode ser as entrevistas todas iguais, senão não tinha piada. É verdade, é verdade, é Os verdade, é convidados vêm verdade. aqui, já sabem as perguntas, não têm piada. Quem é o Rafael? Olha, eu até, pronto, o Rafael é sou alguém, considero-me alguém divertido, bem disposto, assim, no lado mais pessoal, hum, bastante amigo, com vontade e gosto de ajudar qualquer pessoa que precise da minha ajuda. Sou alguém que gosta bastante, por exemplo, de estudar e de estar a par daquilo que é o conhecimento, não só dentro da minha área, como em diversas áreas, sou bastante interessado por muitas coisas, o que é algo que eu até considero que ajuda bastante na minha função. Gosto bastante de música, também de uma forma bastante eclética, não consigo dizer que depende daquilo que estou a fazer, terei certeza um género que me ajuda mais, mas gosto de vários géneros. A minha carreira esportiva foi curta e foi aquém, bastante aquém. Eu nem nunca joguei futebol de 11, eu fiquei pelo futsal, eu era guarda-redes, e, e depois é um bocadinho a partir daí que eu enveredo pelo desporto. Eu lesionei-me, e depois no meu processo de reabilitação precisei de fazer bastante trabalho de força e bastante trabalho de ginásio, e foi aí que me levou às ciências do desporto, que inicialmente nem tinha programado estar a trabalhar no futebol. Entrei pela área do exercício da saúde, que é uma área mais relacionada com, olha, questões e pequenos assuntos relacionados com o exercício, a realização cardíaca, diabetes, por aí fora. E foi só depois, mais tarde, que eu entrei, primeiro no mundo do futsal, através do Torriense, e só depois no futebol, através do Futebol Clube da Alverca. Um, Pronto, fora isso, uma pessoa bastante bem disposta, gosta imenso de fazer desporto, gosta de jogar futebol, embora o jeito seja Tens dois pés duvidoso. esquerdos? Tem dois pés esquerdos, Mas também sem agora dúvida nenhuma. estás rodeado de craques, é mais fácil teres dois pés esquerdos agora. Mais É difícil, aliás. pá, enfim, eu às vezes até tento que eles me ajudem, mas eles acho que eles olham para mim e pensam que eu sou um caso perdido. Mas enfim, minha função, graças a Deus, não depende dos meus pés. Enfim, bem com a vida, bem disposto e com muita vontade de trabalhar e de ajudar aqui o projeto do Santa Clara. Tu dizias que foste guarda-redes de futsal, jogaste no Torriense no futsal? Não, na altura do Torrense não tinha futsal, eu joguei no Sporting Clube Torres, na altura não havia Primeira Divisão Nacional, nós estávamos na Primeira de Lisboa, joguei com o Sporting, Benfica, Leões Porto Salvo, como é que se chama aquele ali de Cascais? Quinta dos Quintas Lombos, de Lombos? e depois joguei no Barroense, que também é uma equipa dali da zona, mas na segunda Distrital de Lisboa também. Também joguei com algumas equipas boas na altura do panorama do futsal, mas que hoje em dia não são tão conhecidas. Mas na altura eram equipas até bastante famosas. Então E depois, confesso que não fui força. muito longe na minha carreira. Então depois tu começas aqui no, ou seja, entras na área da saúde. Do Torriense entras aqui logo no futebol? Não, não, entrei no futsal. Eu no No Torriense futsal. nunca tive ligado ao futebol de 11, ao Ok. futebol, na verdade. Estive sempre ligado ao futsal. Eu estava a fazer o meu mestrado em treino de alto rendimento e precisei de fazer um trabalho com umas recolhas de uns indicadores fisiológicos. Na altura o treinador era meu amigo, falei com ele e depois ele abordou-me e disse assim, olha, eu precisava de alguém com as tuas competências aqui junto do projeto.
Eu acho que iria enriquecer, o projeto é bastante ambicioso, queremos estar na primeira divisão. Pronto, eu vou passar o teu contacto ao diretor desportivo, ele vai entrar em contacto contigo, e assim foi. 2 maravilhosos anos, 2 subidas de divisão, da primeira distrital para a segunda nacional, na altura não havia terceira, e depois da segunda para a primeira. Ou seja, isto no Torriense. No Torrense, sim. Portanto, tu és um dos grandes culpados do Torriense, culpados no bom sentido. No Sei, bom sentido, eu atenção. gosto de achar que sim, sim. Do Torriense estar na primeira. Pronto, enfim, eu acho que a palavra grandes culpados é Não, no vasta. bom sentido, atenção, é no bom Eu sei, eu sentido. sei, eu sei, eu percebi. Eu tenho uma minha cota à parte nesse processo. Pronto, eu fiz parte da equipa técnica que subiu à primeira vez, à primeira divisão, mas na realidade o futsal torriense é um projeto muito grande, já com muitos escalões de formação, não sei se tem todos, mas tem bastantes. Muitos deles a lutar por títulos e a lutar pela primeira divisão de Distrital de Lisboa, com imensos bons profissionais, muitos bons treinadores, e na realidade eu acho que o facto do Torrense estar na primeira divisão de futsal se deve a muita gente, a muita gente. Há uma estrutura muito grande, pronto, muitos dos quais eu conheço. Pronto, eu tive sem dúvida o meu papel nessa façanha, pelo menos na primeira vez, porque o Torrense depois deixa a segunda e depois volta a subir. Mas há muitos responsáveis e eu até acho que dentro de todos, se calhar o meu papel nem é assim tão grande, embora o meu nome está nessa história, é verdade. Então agora vamos perceber e vamos tentar entender melhor como é que, ou seja, nós todos, alguns, já te vou fazer a pergunta, para quem viu o episódio aqui do Filipe, do fisiologista, do Vizela, já te faço a mesma pergunta que lhe fiz a ele, porque há pessoal que não viu, e queremos saber em Uhum. concreto o que é um fisiologista, mas já lá vamos. Tu, portanto, depois vais para o Alverca, ou seja, o É Alverca, verdade, que na altura estava na Liga 3, na Liga 3. na Liga 3 e depois é que Na Liga sobes. 3. Tu, portanto, estiveste na equipa que subiu para a Liga, que ganhou a Liga 3 e subiu para a segunda, ou não? Eu comecei a época com essa equipa, Sim, com esse plantel e com esse staff, e depois, ali em setembro, sou convidado a ingressar aqui no Santa Clara ok. e pronto. Portanto, eu nesse ano, enfim, quase que subi 2 vezes, se bem que eu confesso que a subida da Liga 3 para a Liga 2, eu estive lá há pouco tempo e Pois sim, para exato, porque o Alverca sobe para a Liga 3, exatamente, é verdade. No ano em que haverão tu, outros mais responsáveis do que eu nessa façanha também. não deixas, Mas comecei, não deixas de fazer parte da equipa é técnica que verdade, subiu na mesma. comecei o ano aí. Portanto, tu numa época sobes duas vezes. É verdade, enfim, posso dizer que sou afortunado até nessa façanha, nesse quesito. E agora, portanto, no Alverca, como é que tudo começa? Ou seja, como é que tudo começa no sentido em que entras para o mundo do futebol e que depois já lá vamos ao Santa Uhum. Clara, que é onde te encontras agora na primeira divisão. Como é que surge aqui o projeto, tanto do Alverca, para poderes ingressar no mundo do futebol? Pronto, tal e qual, olha, uma história bastante semelhante com a do Torrense. Eu estava na fase final do meu mestrado, estava já aqui a fazer recolhas para a minha tese, e acontece que as faculdades de desporto têm alguns equipamentos que muitos clubes não têm, e o que fazem é cedem ou para testes ou para pequenos trabalhos, cedem os equipamentos ou através de uma contribuição, ou às vezes, imagina, a faculdade pede só para ficar com os dados, dizer assim, imagina que há um aparelho que faz um teste. O clube quer fazer aquele teste, não tem este aparelho. Pronto, diz assim, olha, nós fazemos e cedemos os dados do atleta para depois ficar numa base de dados para outras investigações. E o que Ok, acontece foi que o projeto de tese estava a fazer alguns testes ao plantel do Alverca, com um dinamómetro, um aparelho que mede força. Os grandes clubes têm um, o Benfica tem um, o Sporting tem um, o Porto também terá um, o Braga tem um, de certeza. E ele estava a fazer esses testes e ele ligou-me e disse assim, olha, o coordenador do Departamento de Saúde e Performance aqui do Alverca está-me a pedir contactos, pá, posso enviar o teu? Eu, olha, sem dúvida nenhuma, podes. Um, Até porque, pronto, a realidade do futebol é bastante diferente da realidade do futsal, a vários níveis, de mediatismo, do ponto de vista também de contratos e de carreira. é verdade. E eu disse que sim, podes. E pronto, depois de um processo de seleção, chamaram-me e eu não tive como dizer que não.
Exatamente. E depois, se tu soubesses na altura que irias estar neste momento na primeira divisão de futebol, acho que nem duas vezes tinhas pensado na altura, certo? Não, sim, é verdade. É verdade. Teria tido mais certezas. Portanto, tu entras no Alverca, tiveste pouco tempo na equipa que felizmente nessa época ganha a Liga 3 e sobe de divisão para a segunda, que este ano, faço aqui um parênteses, também está a lutar para subir de divisão. Está a fazer uma grande Está, época, sem dúvida nenhuma. a segunda liga está muito renhida, desde Vizelas a Tondelas, a Alvercas, a Farenses, a Chaves, Farense está na primeira, Torriense. e o Torriense, exatamente. Ia dizer Farense, mas o Farense infelizmente está mais para perto da Liga 3 do que propriamente para a permanência na segunda divisão. Enfim. E tanto surge-te o Santa Clara. Como é que tu, ou seja, sabendo que Santa Clara, na altura em que tu vais estar na segunda, portanto, tu sobes para a primeira nesse ano, tanto sobes da Liga 3 para a Liga 2 e da Liga 2 para a Liga 1, portanto, não fazendo aqui com que a Liga 3 para a Liga 2 conte muito, como tu disseste. Como é que tu vês este projeto Santa Clara? Porque todos nós sabemos que no ano em que o Santa Clara desce, o projeto era subir. O projeto era voltar a meter o Santa Clara, isso é público, toda a gente sabe, era voltar a meter o Santa Clara na primeira divisão. Quando te aparece este projeto, como é que foi, aliás, e hesitaste alguma vez em sair, porque é saíres do continente para as ilhas? Neste caso, para os Olha, Açores? esse não foi um problema. Eu não teria nunca um problema de sair do continente para ir para os Açores. Eu até me considero uma pessoa bastante prática nesse aspecto. Para mim, a minha casa é onde eu me sinto bem, não tenho propriamente essa questão. As dúvidas que tive foram mais do ponto de vista pessoal, enfim. Tenho uma esposa que estava para nascer a minha filha e, na realidade, pronto, foi, como todas as grandes decisões, foi preciso falar com ela e quero dar aqui, sem dúvida nenhuma, um, um grande apreço, um grande beijinho à minha esposa, que tem sido fantástica, apoia-me incondicionalmente na minha carreira e também disse-me de caras, não, isto é uma excelente oportunidade, tens que aproveitar. E assim foi, portanto, foi uma decisão bastante simples, o projeto era bom, era bastante sólido, as perspectivas eram bastante boas, a vontade de melhorar o futebol açoriano é bastante grande por parte aqui da administração, a vontade de dar muitas condições e infraestruturas a toda a gente que aqui trabalha é muito grande, temos essa sorte, trabalhamos com pessoas muito sérias, com pessoas com muita vontade de fazer as coisas bem, isso foi claro desde o início, portanto eu não tive muitas dúvidas em aceitar o desafio. Pronto, há sempre aquela conversa com a família que é uma conversa importante e às vezes morosa para determinar alguns aspectos, mas minha família tem estado do meu lado e foi uma decisão muito fácil de tomar. E como é que surge o contacto do Santa Clara para ingressares aqui neste grande projeto que depois no final da época vos trouxe a maior alegria Sem vou dúvida dizer, nenhuma, é vou-te dizer e tu corriges-me se eu estiver mal, indescritível. mas a maior alegria desta tua curta carreira, não? Sem dúvida Ainda. nenhuma, é A sem maior dúvida alegria que tu a tens minha até maior agora. conquista. É sem dúvida a minha maior Eu até era conquista, para te pessoal. pedir, eu até era para te pedir se podia, se depois era, mas depois até me esqueci que era para se podias trazer a medalha de campeão, mas depois não. Mas, Olha, como e não a, falaste, acabei por pois, deixá-la. e a taça também, calculo que não consigas ir ao museu buscá-la, Não, não a é? taça não está no meu poder trazê-la. Pronto. Mas como é que surge esse contacto? E já lá vamos às duas questões que eu tenho que te fazer. Como é que surge esse contacto da parte do Santa Clara para ingressares neste projeto? Como nós todos, como eu disse, é o projeto era o projeto da subir a divisão que foi concretizado com sucesso. O coordenador de performance e de saúde do Departamento de Saúde e Performance aqui de Santa Clara tinha sido o meu coordenador também no Alverca durante 2 anos e pronto, depois ele quando veio e quando houve a oportunidade quando surgiu, porque havia cá uma pessoa na minha posição, que entretanto saiu, surgiu essa vaga e ele, pronto, ligou-me, disse que gostaria de contar comigo, que, pronto, gostava do meu trabalho e também por isso foi fácil aceitar o convite. Trabalhar com pessoas com quem eu já tinha trabalhado, sei que são sérias, que são bastante bem organizadas, portanto foi bastante fácil. E depois tu chegas na época em que o Santa Clara vai do 8 ao 80, neste caso do 80 ao 8, portanto cai, desce divisão. Era como toda a gente sabia o ano em que era tudo ou nada, porque tinham que subir, tinham no aspecto da obrigação, era
subir era voltar a estar onde estava o Santa Clara, porque o Santa Clara teve muitos anos depois da passagem nos anos 2000 para a primeira vez, se não me lembro se foi a primeira, se foi a segunda vez que Sim, pois. estiveram na segunda, que estiveram na primeira, depois desceram, tiveram muitos anos até regressarem outra vez há alguns anos à primeira e a época que resulta na descida de Santa Clara não foi a melhor para vocês, neste caso falo para vocês por clube, não é? E depois chegam, chegam ao momento em que, maltinha, é isto, vamos ter que subir. Na época em que no final vocês sobem de divisão, a festa açoriana e finalmente voltamos a ter outra vez, porque foi uma época em que não tínhamos qualquer clube açoriano, só tínhamos apenas clubes. Aliás, nem clubes madeirenses havia sequer, porque foi um ano em que não houve ninguém nas ilhas. A época anterior, que foi mal no aspecto também dos clubes, não é? Como é que se dá essa época e depois no final, claro, a grande subida e a conquista da segunda divisão por parte de Santa Clara? Olha, enfim, eu cheguei aqui um bocadinho já com o carro em andamento. Portanto, eu cheguei em setembro, o período da pré-época já tinha passado, já inclusive já levávamos algumas jornadas da segunda liga, mas foi montado um grupo de trabalho, jogadores, equipa técnica, staff, administração, de muito coeso, de grande apoio, de grande solidariedade, muito bem definido qual era o caminho a seguir e qual era o rumo, e eu acho que essa foi uma das grandes chaves do nosso sucesso. O plantel era bom, enfim, a grande maioria transitou depois connosco para a Primeira Liga, o plantel era bom, jogadores fantásticos, mas acima de tudo temos um grupo muito humano, muito solidário, a todos os níveis, muito capaz de dar as mãos e quando surgem situações que são precisas resolver, o mais importante é nós resolvemos-las entre todos e esse tem sido o foco do grupo de trabalho, é arranjar soluções, trabalhar todos alinhados para o mesmo objetivo, com muita solidariedade, com um grupo de entreajuda, um espírito de entreajuda muito grande. E sem dúvida eu acho que essa foi uma das grandes chaves do sucesso que nos permitiu muita consistência durante a época, foi também outra chave, outro papel, outra situação que foi muito importante, sermos muito consistentes durante a época e na realidade um campeonato vencer é sempre difícil, não é para todos, é sem dúvida para as pessoas e para os grupos de trabalho que conseguem ser consistentes, focados na tarefa e, e muito trabalhadores. Portanto, eu acho que essa foi transversal a todo o clube, a toda a organização, a toda a SAD, a todos os grupos de trabalho de staff, jogadores, equipa técnica, toda a gente muito orientada para qual era o objetivo, tínhamos muito presentes e, e fomos todos muito amigos e ajudámos todos, cada departamento, a fazer face às demandas que iam surgindo. Vocês depois recebem a taça em casa, na última É jornada, verdade? contra o Leiria, ganham por 2-0. O União de Leiria, que nessa época, inclusive, tinha subido de divisão da Liga 3, portanto, Oh, fez, é verdade. fez uma boa época. Um, como é que é aquela sensação de apita? Vocês já tinham uma subida garantida, já tinham o título, não me recordo se já estava garantido nessa altura, não, mas a subida eu sei que sim. Não me lembro se o título de campeão já estava garantido ou não, mas pronto. Quando se dá o apito final, vocês terminam a época, uma época longa, no teu caso desde setembro, mas para a outra equipa, para a equipa toda desde julho, portanto, só ali quase são 11 meses, e no fim desses 11 meses ganharem e poderem subir para a, segunda, para a primeira divisão com o símbolo de campeão nacional da segunda, que não deixa de ser um símbolo de campeão nacional, Sem aí dúvida, sem dúvida. É exatamente, verdade, é verdade, é verdade. não deixa de ser um símbolo de campeão nacional, seja da segunda, da terceira, da primeira, da Champions, é um símbolo de campeão, ponto. Um, e como é que é a sensação de medalha, receberes a medalha e estarem no palco da festa com os jogadores? Aliás, eu não sei se tu recebeste a medalha ou não, ou seja, naquele corredor que fazem habitualmente que chamam os jogadores, onde vai o staff e isso tudo, não sei se também, no caso dos fisiologistas, se também entram nessa parte. Mas como é que é essa festa toda? Depois calculo que vocês tenham passeado pela cidade dos Açores Sim, 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 para tivemos, sim, mostrar a senhor. taça e para festejar. Aquilo deve ter sido a noite inteira. Tivemos um desfile pela cidade, pela cidade de Ponta Delgada e eu digo um bocadinho de São Miguel. Olha, é uma sensação indescritível. Não, acho que não há muitas coisas que descrevam esse sentimento. É tu vês o trabalho de muitos meses, é um trabalho de muitos meses culminar, ainda por cima numa segunda liga que foi muito renhida.
Nacional e a Sim, sim. ABS e a AFS tiveram também ali uma luta connosco muito renhida. É ver premiado o esforço da regularidade, é ver premiado o esforço de todos os sacrifícios que toda a gente fez, não só quem está por dentro, mas todas as famílias, todos os grupos familiares que fazem muitos sacrifícios para que tudo isto seja possível e no final ver isso premiado com a conquista de um título de campeão nacional é uma sensação que nos invade de um tremendo orgulho por toda a gente que trabalhou, por toda a gente que tornou isto possível e realmente eu não vou dizer que é um alívio, eu acho que orgulho é sem dúvida a sensação que nos percorre pelo corpo, porque são muitas semanas a pensar no próximo adversário, são muitas semanas a pensar no próximo detalhe, são muitas semanas a pensar na próxima recuperação, a pensar no próximo como é que eu estou a treinar os meus jogadores, estou a dar carga suficiente, estou a gerir bem a carga deles, como é que eles estão aqui a nível de recuperação. São muitas semanas a pensar nestes pequenos detalhes, que vão sempre ganhando contornos diferentes ao longo que a época avança, e depois ver no final tudo isso premiado é sem dúvida uma sensação de grande orgulho de ver cumprido, e uma alegria muito grande, sem dúvida nenhuma. E agora, portanto, vocês sobem, a taça é pesada? A taça da segunda Vou liga é ser pesadita? sincero, Já não te o, recordas? tem o seu peso, sim, tem algum peso, mas não consegue ser assim uma coisa muito pesada, mas também não é uma Pronto. coisa de leve de se atirar assim ao ar. Eu já tive com, não com uma nas mãos, mas já estive em frente a uma da segunda divisão, portanto, por isso é que eu perguntei se era muito pesado ou não. Deve ser mais ou menos assim, deste tamanho, já não me recordo, mas eu lembro mais ou menos algo deste género. E agora aqui, para aquela pergunta que eu tinha para te fazer, que para quem nos está a ouvir e não se esteve até agora a ouvir esta entrevista, o que é e qual é a função de um fisiologista? Neste caso estamos a falar de um fisiologista de uma equipa de primeira divisão, não é? Qual é que é a função, e também não temos muito tempo, a entrevista está quase a terminar, qual é que é a função de um fisiologista? Olha, um fisiologista, hoje em dia é uma pessoa que, acima de tudo, está muito focada em gerir a carga de treino dos jogadores. Pronto. E como é que nós fazemos isto? Há vários instrumentos, um dos mais conhecidos são os famosos GPS, que eu até tenho aqui um. É umas coisinhas deste género. Ok. Isto Que usou vai, naqueles coletes, ou seja, aquele género de exatamente, isto coletezinho por baixo. vai num coletezinho destes, Ok. tem uma bolsinha aqui e pronto. Por isso é que. A partir daqui tiramos informações como a distância percorrida pelos jogadores, as distâncias em algumas zonas de velocidade, nós analisamos não só, mas essencialmente dos 20 aos 25 km hora e acima dos 25 km hora. E depois o número de acelerações, o número de desacelerações que um jogador faz, a velocidade máxima que ele atingiu num determinado tempo. Imagina, por nome num jogo, né? Utilizamos o pico de velocidade dele no jogo. Depois, a partir daí, fazemos isto em todos os treinos utilizam o GPS, todos os jogos utilizam o GPS. Depois, a partir daqui, o que nós fazemos é uma série de cálculos do ponto de vista semanal e vemos variações semanais de carga, vemos padrões de carga, se a carga de treino está a subir, se a carga de treino está a descer, se a variação de uma semana para a outra foi muito grande. Além disto, trabalhamos com alguns indicadores um bocadinho mais subjetivos, mas que nos dão, isto chama-se carga externa, porque é aquilo que o jogador produz externamente. É o que ele produz a nível de mecânica, a nível de deslocamento. Mas depois há uma carga interna, que é relacionada com frequência cardíaca ou com aquilo que o jogador está a sentir. Nós cruzamos aqui um bocadinho os dois dados, os dados internos com os dados externos, para perceber como é que o jogador está a reagir. Imagina, eu tenho uma semana onde ele andou mais ou menos a mesma distância que a semana passada, mas a nível de carga interna foi mais baixo, eu posso dizer que houve ali uma adaptação, que ele está mais adaptado àquele treino e que aquela mesma distância teve um efeito menos fatigante sobre ele. Além disso, trabalhamos aqui também, nós aqui no Departamento de Saúde e Performance, trabalhamos aqui também com alguns testes musculares, para determinar se aquele músculo pode estar ou não mais recuperado ou menos recuperado. E depois o que eu faço muito é pegar nestes dados todos, recolhidos por várias pessoas do departamento, e dar-lhes ali uma visão um bocadinho holística e dizer assim, ok, tendo em conta estes dados todos, eu posso dizer que este jogador estará mais recuperado ou estará menos recuperado, ou há aqui um risco de lesão que pode ser maior ou mais baixo, e posso fazer, a partir daqui posso dar recomendações ou de jogadores em específico, se for o caso, ou do plantel no geral, se também se for o caso,
ao preparador físico e à equipa técnica, que aconselho que na próxima semana a carga seja maior, mais baixa, a mesma. E depois o que eu faço muito em conjunto com a equipa técnica e o preparador físico é delinear como é que vai ser a carga da próxima semana e quais é que são os dias que podem tomar diferentes contornos, quais é que são os dias que nós podemos dar mais distância ou dar menos distância, ou andar mais rápido ou andar mais devagar. E o papel do fisiologista é muito este, é gerir a carga através de dados recolhidos e, acima de tudo, mais do que os dados, porque eu agora estudo um bocadinho sobre dados, né? Tive que me adaptar, tive que me evoluir Exatamente. também. Não é um core, não é um core nas faculdades de desporto, mas os dados contam histórias. E isto tem muito a ver a forma como nós juntamos as diferentes peças da história para isto ganhar contornos. Esta é que é a parte difícil, ou seja, como é que eu junto aqui vários dados de várias situações, da fisioterapia, da fisiologia, da nutrição, e consigo a partir daqui fazer uma história que me diga, que eu consiga ler, olhar e é quase impossível prever o que vai acontecer, mas podemos ter aqui um pequeno insight, podemos ter aqui uma pequena, olhar para a frente e pensar assim, aqui isto, aparentemente, pelo aquilo que é a minha experiência, por aquilo que são os meus cálculos, leva-me para este sentido, então eu posso agir tomar decisões mais informadas e agir com alguma sapiência sobre esses assuntos. Depois imagina, Força, é que já não temos muito tempo mesmo. muito rapidamente, sempre que o preparador físico precisa de mais uma par de mãos no relevado, ou precisa de mais um par de mãos com um jogador específico, ou que é preciso ajudar na recuperação de um jogador que vem de lesão, eu também estou lá, também tenho essas competências. A minha formação e a do preparador físico, a base é a mesma, depois simplesmente, se calhar, atuamos em partes diferentes daquilo que é o papel. E Pronto, e agora? basicamente é isto. E agora tenho aqui dois cromos, que a gente já falou deles. Sim. um deles, por acaso, já não está aí com vocês, não é? Foi emprestado ao Vissel Kobe, do Vissel Japão. Kobe. Exatamente. Tenho aqui o Sidney Lima e o Kilsman. Portanto, Klinsmann. não é Kilsman, Klinsmann. Desculpa. Não faz mal, faz mal. Aqui estão eles os dois. Grandes jogadores. Sem Um, dúvida nenhuma. Rafael, foi um prazer ter-te aqui. Não posso alongar muito mais na entrevista, até porque não temos Não muito faz tempo e mal. O isto gosto foi sendo todo uma meu. isto sendo uma entrevista online tem curta duração. E vou-te fazer uma pergunta que tens que responder muito rápido. Está bem. Um, como é que é ou seja, o vosso objetivo principal, calculo que seja manter a subida e continuar na primeira para o ano. E a nível geral da época, o que é que vocês sentem até agora, até esta data, portanto, até dia 30 de março, que é o dia que este episódio está a sair, até hoje, como é que. Tem que ser muito rápido, como é que vocês acham que a época está a correr? Assim, de uma forma muito, muito geral. Pronto, o nosso objetivo era a manutenção, foi concluído, a nossa manutenção está alcançada e toda a gente cá dentro considera que estamos a fazer um excelente trabalho, tendo em conta o plantel que transitou connosco, conseguimos manter o núcleo, que acho que tem sido das coisas mais importantes que aconteceu aqui, foi manter o núcleo de trabalho. E olhando também para os nossos desempenhos, toda a gente não consegue, toda a gente afirma que a época está a ser bastante positiva, está a ser uma época fantástica, é um gosto trabalhar ao pé destes profissionais todos e destes jogadores. E depois, pronto, foi como disse um pouquinho no início, jogo a jogo, tentar fazer o melhor possível daqui para a frente. O próximo adversário será sempre o mais importante e os próximos 3 pontos são sempre os mais importantes. Essa é a forma como também abordámos a segunda Liga ano passado e como abordamos aqui e daqui para a frente fazer o melhor possível. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui na hora do Desporto Não Há Conversa Com. Conseguimos a entrevista. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Conseguimos ter alguém da primeira divisão, que é muito complicado, e tu há bocado falavas nesse aspecto, porque é um mundo completamente diferente, mas é mesmo assim. Muito obrigado. Espero-te em breve aqui por Lisboa, quem sabe até fazemos uma entrevista mesmo. Fazer aqui uma entrevista presencial seria muito bom e tínhamos ainda mais tempo para falar. Tínhamos mais tempo para falar. Rafael, muito obrigado. Espero que corra tudo bem e que continuem cá para o ano. Vão continuar de certeza, porque já está garantida. Portanto, um grande abraço e quanto a vocês, até o próximo episódio, pessoal.